Nesta hora nós estamos aqui juntos, gravando este vídeo, amém? Publicando nas nossas páginas que nós temos na internet, falando do amor de Deus, falando da grandeza de Deus, falando das maravilhas e das obras deste Deus que tudo pode, que tudo sabe e que tudo vê. Amém? Para nós é um motivo de alegria nós estarmos aqui hoje, juntos, reunidos em nome do Senhor Jesus Cristo, para proclamar que Deus reina, Deus vive e está vivo em nosso meio. Amém? Nós somos carentes deste Deus. Nós, os viventes da terra, pedimos de Deus a sua real presença. Que Deus venha dissipar todas as trevas, todo o mal. Amém? Em nosso meio. A Bíblia é bem clara em dizer que Deus amou este mundo de uma tal maneira que enviou seu único Filho, Jesus Cristo, para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Deus enviou seu Filho para o mundo, para salvar as nossas almas. Amém? Para salvar da onde? Do castigo eterno. Castigo pelo qual todos nós, os viventes da terra, merecemos pelas nossas obras malignas e injustas diante da face deste Deus. Amém. Por este motivo, por esta razão, nós estamos aqui pregando um Deus que tudo pode, que tudo sabe e que tudo vê. Amém. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus que não deixou, repito e digo, oculto a sua obra, deixou em secreto, deixou em sigilo. Pelo contrário, ele manifestou a sua glória, ele manifesta a sua glória nos quatro cantos desta terra. E nós confiamos neste Deus. Nós confiamos neste Deus, entregamos na mão dele toda a nossa ansiedade, toda a nossa preocupação, porque ele tem cuidado de nós. Amém? Ele tem cuidado de nós, ele tem nos livrado de acidente, ele tem livrado nós de muitas coisas que a gente nem imagina que ocorre neste mundo espiritual contra nós, mas Deus tem nos socorrido e eu creio que Deus socorrerá a todos nós até o último dia do nosso suspiro, amém? Porque nós estamos falando do amor de Deus, nós estamos aqui falando da misericórdia deste Deus, pedindo que Deus venha dissipar todo o vírus, da gripe, toda a dengue, nos colocar assim mais sabedoria para a gente lidar com a nossa saúde, lidar com a nossa casa, mais assim inteligência, mais zelo. O que nós precisamos é ter mais cuidado, mais zelo, amém? Mais cautela, mais prevenção, mais direção defensiva. Uma direção defensiva. Amém? Prever o mal e fazer daquilo. Não, eu posso evitar, eu posso. Então vamos evitar, amém? Vamos evitar, vamos confiar em Deus, vamos glorificar a Deus, vamos exaltar a Deus, amém? Que nos livra de todo mal. Eu estou falando do estudo da criação, amém? Eu gravei alguns vídeos e essa criação esse estudo da Bíblia está na Bíblia Pentecostal, amém? Uma Bíblia de estudo pentecostal. Eu estou falando sobre esse estudo, Gênesis 1, que no princípio criou Deus os céus e a terra. Eu já estou quase acabando, graças a Deus, e eu vou concluir esse estudo, amém, para a honra e a glória do nome deste Deus. A Bíblia diz e fala que tudo que a gente faz na terra seja para a honra, para a glória e para o louvor deste Deus, amém, tudo. Então, eu tenho a impressão que eu já até terminei esse estudo, né? Eu tenho a impressão que eu já até terminei esse estudo. Criação e evolução. A evolução é um ponto de vista predominante, proposto pela comunidade científica e educacional no mundo atual, em se tratando da origem da vida e do universo. Quem crê no fato na Bíblia deve atentar para estes 4 observações a respeito do universo, né? Da evolução. Primeiro, a evolução é uma
tentativa naturalista para explicar a origem e o desenvolvimento do universo. Tal intento começa com a pressuposição de que não existe nenhum criador pessoal e divino que criou e formou o mundo. Pelo contrário, tudo veio a existir mediante a uma série de acontecimentos que decorrem por acaso ao longo de bilhões de anos. E os postulantes da evolução alegam possuir dados científicos que apoiam a sua hipótese. O ensino evolucionista não é realmente científico. Segundo os métodos científicos, toda conclusão deve basear-se em evidências incontestáveis, oriunda de experiências que podem ser reproduzidas em qualquer laboratório. No entanto, nenhuma experiência foi idealizada, nem poderia sê-lo, para testar e comprovar a teoria em torno da origem da matéria a partir de um hipotético grande estrondo ou de desenvolvimento gradual dos seres vivos, a partir das formas mais simples, as mais complexas. Por conseguinte, a evolução é uma hipótese sem evidência científica e somente quem crê em teorias humanas é que pode aceitá-la. A fé do povo de Deus, pelo contrário, firma-se no Senhor e na sua revelação inspirada, a qual declara que Ele é quem criou do nada todas as coisas. Hebreus 11:3. Terceira, é inegável que as alterações e melhoramento ocorram em várias espécies de seres viventes. Por exemplo, algumas variedades dentro de várias espécies estão se extinguindo. Por outro lado, ocasionalmente vemos novas raças surgindo dentre algumas das espécies. Não há, porém, nenhuma evidência, nem sequer um registro geológico, a apoiar a teoria de que um tipo de ser vivente já evoluiu do outro tipo. Pelo contrário, as evidências existentes apoiam a declaração da Bíblia que Deus criou cada criatura vivente. Amém? Conforme a sua espécie. Os crentes da Bíblia devem também rejeitar a teoria da chamada evolução teísta. Essa teoria aceita a maioria das conclusões da evolução naturalista. Apenas acrescenta que Deus deu início ao processo evolutivo. Essa teoria nega a revelação bíblica que atribui a Deus um papel ativo em todos os aspectos da criação. Por exemplo, todos os verbos principais em Gênesis 1 têm Deus como seu sujeito e não ser em 1:12, que cumpre o mandamento de Deus. Amém. A frase repetida foi à tarde e amanhã. Deus não é um supervisor indiferente de um processo evolutivo. Amém. Pelo contrário, é o criador ativo de todas as coisas. Então, é um grande pecado o mundo ignorar a Bíblia, porque a Bíblia é um trabalho de Deus. Deus, ele fez o homem, adotou o homem de inteligência, adotou o homem de sabedoria, para pensar, para agir. Amém? Deu o Espírito, deu livre-arbítrio para ele crer ou não crer. E teve servos especiais como Moisés, que foi um servo especial que Deus o livrou desde o ventre materno da sua mãe. Nós vemos isso claramente, que Moisés, esse servo que que escreveu mediante o Espírito de Deus os livros de Apocalipse, Deus deu o Espírito e ele foi escrevendo. Ele tinha visões de Deus, Deus falava com ele face a face. Falava, Moisés faz isso, Moisés faz aquilo, Moisés vê isso, Moisés viu o tabernáculo e ele foi escrevendo. Faz assim, faz assim, faz assim, conforme todo o modelo que tu viste. Tudo de Deus mostrou tudo para ele, o que ele deveria fazer aqui na terra para o seu povo. Então, a Bíblia é um trabalho de Deus, o autor, ele é Deus, o intérprete é o Espírito Santo, seus servos, todo mundo já sabe quem escreveu a Bíblia, os profetas, segundo o coração de Deus. Resta-nos agora crer em Deus, resta-nos agora agradecer a Deus e aplicar a Bíblia no nosso dia a dia, aplicar a Bíblia na nossa vida. Amém? Por quê? Porque a Bíblia, ela é
a palavra de Deus, seus mandamentos, estatutos, as leis. Ela é perfeita. A Bíblia é perfeita. Ela nos ensina tudo sobre Deus. Ela nos ensina tudo sobre o caráter, a personalidade, tudo de Deus, e nos ensina também a confiar nele, a saber que existe um Deus todo-poderoso, Criador dos céus e da terra e do mar, o nosso Criador, e que nos ama. A essência deste Deus é o amor de Deus. E ele quer que a gente confie nele, que a gente creia nele, que a gente espere nele, amém? Que a gente se entregue para ele, se entregar para Deus, se render para Deus, deixar Deus nos dominar, deixar Deus nos possuir, deixar Deus fazer aquilo que ele quer que a gente faça. Amém? Quando isso acontece, nós podemos dizer que nós somos pessoas bem-aventuradas na terra. Nós somos pessoas felizes. Amém? Por quê? Porque nós temos um Deus que vela por nós. Nós temos um Deus que ama-nos. Nós temos um Deus que cuida de nós nos momentos tristes, nos momentos de depressão, nos momentos difíceis que todo mundo passa, que todo mundo, enfim, nós temos uma rocha, nós temos um refúgio, nós temos um socorro, e é para lá que a gente corre, é para lá que a gente bate. É Jesus Cristo, autor e consumidor da nossa fé, amém? Por este motivo, por esta razão, nós estamos aqui falando da palavra dele, amém? Crendo nele para toda a eternidade, amém? Que Deus nos abençoe em Jesus Cristo, hoje e para todo sempre, e você concorde comigo dizendo amém, amém.